Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 5, o reinado de Acasias. Estamos estudando o livro de Reis, primeiro e segundo Reis. Esta lição tem como objetivo geral ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus e como objetivo específico descrever a idolatria e a infidelidade de Acasias, assinalar a coragem de Elias e identificar as consequências dos atos de Acasias. Bem, então vamos ao comentário da nossa lição. O reinado de Acasias foi marcado pela idolatria, nós vamos ver ao longo desta lição. Ele sofreu uma queda do seu palácio e iria consultar o deus Baal-zebub. E é nesse contexto que entra em cena, então, o profeta Elias, que confrontou Acasias com esta sua prática da idolatria. Inicialmente, devemos atentar, caro professor de escola dominical, que Acasias era filho de Acabe e Jezabel. Seria interessante, nesse momento, que você apresentasse para os alunos a lista dos reis de Israel. Lembrando que nós tivemos a divisão do reino depois da morte de Salomão, nós já estudamos isto, e Israel então ficou Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Os reis do Reino do Norte foram Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Zenri, Onri, Acabe e Acasias. Veja então que Acasias foi o sucessor de Acabe. Um detalhe que deve ser lembrado é que nós tivemos também um Acasias em Judá. Então fique atento para não confundir, porque uma pessoa desavisada pode confundir os dois Acasias. Aqui estamos tratando de Acasias do Reino do Norte. Acasias era filho de Acabe e Jezabel. Ele assumiu o trono depois da morte trágica de Acabe numa guerra. Isso em cumprimento à profecia do profeta Elias. O profeta Elias tinha profetizado que os cães lamberiam seu sangue. E isso de fato aconteceu. A morte de Acabe então foi uma consequência da sua idolatria, da sua impiedade, enfim, Deus puniu severamente o Acabe. Acabe era uma pessoa idólatra, mas uma das coisas que nós podemos observar é que ele colocou nomes religiosos em seu filho, especialmente em Acasias. A palavra Acasias ou o nome Acasias significa Yahvé prende, no sentido de agarrar, de segurar. Isso mostra então que Acasias, mesmo sendo um rei idólatra, Acabe, mesmo sendo um rei idólatra, um rei pagão, estava agindo como um pagão, ele deu nome religioso então aos seus filhos, né? Nós não sabemos. Pode ser que isso demonstrasse que Acabe queria deixar um caminho para Deus e ao mesmo tempo também ele queria satisfazer os desejos da sua esposa. Então Acabe ficava no meio termo. A pergunta que o profeta Elias fez: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Então parece que Acabe ficava cocheando entre dois pensamentos. Com um ele queria servir a Deus, mas com o outro queria satisfazer então os desejos idólatras e egoístas da sua esposa Jezabel. Talvez foi por isso que ele colocou o nome no seu filho de Acasias, que significa Yahvé prende. Bem, o reinado de Acasias foi relativamente curto, durou menos de 2 anos. O reinado de Acasias foi marcado pela idolatria, da mesma forma que foi também os seus antepassados, e também o reinado de Acasias foi marcado pelo confronto com o profeta Elias. O profeta Elias confrontou Acasias com a sua idolatria, né? Elias então foi usado por Deus naquele momento. Um outro elemento que nós podemos destacar histórico aqui no texto, segundo Reis, no capítulo 1, e o versículo de número 1 e também o capítulo 3 e o versículo de número 5, capítulo 3 e o versículo de número 5, tendo porém morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Então você pode observar que o reinado de Acasias foi marcado também pela revolta de Moabe.
Moabe tinha sido um reino que tinha sido súdito de Israel, isso desde a época de Onri. Isso está em 2 Reis 1:1 e 2 Reis 3:5. Certamente, então, ele, aproveitando-se da saúde debilitada de Acasias, aquele reino, o reino de Moabe, aproveitou para se revoltar, para se levantar contra o reinado ou contra o rei Acasias. Bem, então nós temos aí na lição, na primeira parte então do nosso comentário, um reinado marcado pela idolatria. Falemos primeiramente sobre o Deus de Acasias. Quem era o Deus de Acasias? Quando Acasias então começou a reinar, ele teve uma queda, né? O texto fala sobre uma queda. Capítulo 1 e o versículo 2 de 2 Reis: caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Um quarto alto. Certamente aqui, esse quarto no telhado de Ezequias, era o costume da época, era cercado de ripas de madeira ou talvez de juncos trançados, que barravam a luz direta do sol, enquanto permitiam a entrada de uma brisa fresca. E dá para entender pelo texto, talvez não fosse resistente o bastante para impedir a queda de Acasias no solo, lá embaixo. O texto não dá razões, não dá detalhes acerca dessa queda, diz apenas que ele caiu de um quarto alto. Então mostra que o quarto não tinha toda esta segurança, talvez por ser de ripas de madeira ou de juncos trançados, ele não era firme o suficiente para impedir a queda de Acasias. E então ele caiu e ficou doente, gravemente doente. Foi quando então ele mandou consultar uma divindade chamada Baal-zebub. Baal-zebub, ele queria saber se ele iria morrer ou se ele iria ficar bom. Quem era Baal-zebub? Baal-zebub era adorado em Ecrom. Ecrom era uma cidade filisteia, uma cidade da Filístia. Era uma das 5 cidades dos filisteus. Fazia parte de um conjunto de cidades, né? Ecrom era uma cidade que ficava a cerca de 35 quilômetros a oeste de Jerusalém. Era uma das principais cidades da Filístia, que formava um pentágono, né? Formava então uma pentápolis, um grupo de 5 cidades. O que significa o termo Baal-zebub? Baal-zebub é uma junção de 2 divindades, uma cananeia e uma filisteia. O termo Baal significa senhor ou esposo, isso nos idiomas semíticos, e mais tarde passou a designar o deus da tempestade, o deus da agricultura, conforme nós falamos numa aula anterior. Já Zebub, parece que o termo Zebub, segundo os estudiosos, é uma variante da grafia de Zebu, que significa Baal, o príncipe. Se isso então for verdadeiro, nós temos então o autor bíblico debochando da estupidez da adoração de um deus falso, denominado Baal-zebub. O termo significa o príncipe das moscas. O termo Baal-zebub significa o príncipe das moscas ou senhor das moscas. Pode ser também o significado do termo. Sugere então, pode ser que era o deus então da tempestade que controlava as doenças transmitidas pelas moscas. O termo pode ser também utilizado de uma forma, pode ser uma referência a uma paródia sarcástica que os israelitas faziam com o nome Baal-zebu, que significa príncipe Baal ou senhor exaltado. Título comum para Baal nos escritos cananeus extras bíblicos. No Novo Testamento, nós temos a expressão Belzebu, que era um nome para Satanás, e é designado como príncipe dos demônios. Mateus 10, 25, Marcos 3, 22. Então, este era o Baal-zebub.
O termo então é discutido, né? Pode ser também que o termo Baal-zebub, príncipe das moscas, as moscas poderia ser uma referência ao barulho das asas, quando se trazia os oráculos desse Deus. Pode ser também esta referência. Bem, Acasias, então, no número 2 da primeira parte do comentário, fala: Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias, então, foi um período difícil para a nação de Israel. O texto bíblico relata e trata Acasias como um rei que agiu mal perante os olhos do Senhor. Vocês lembram que nós temos Acabe, Jezabel e Jeroboão, que foram reis terríveis, e parece então que Acasias imitou esses reis, né? Esses seus ancestrais. Foi um reinado então relativamente curto, e ele teve então um exemplo terrível então de idolatria. Ele era filho então de Acabe e de Jezabel, né? Então ele foi criado naquele ambiente de idolatria, de ideologia pagã. Aqui então cabe uma aplicação, né? Ou seja, certamente aquele ambiente que Acasias conviveu, dos seus pais, dos seus ancestrais, de Acabe e de Jezabel, contribuiu então para ele ter uma educação na prática da idolatria. Aqui você pode então fazer uma aplicação. A idolatria estava incrustada, vamos dizer assim, no coração de Acasias, né? Ele imitou a prática idólatra dos seus pais. Ele não conseguiu ver as consequências que a prática da idolatria poderia trazer para a nação. E ele então segue os caminhos dos seus pais. A lei já advertia acerca disso. Em Levítico 19:31 diz: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Está em Levítico 19:31. Então, ele infringiu as leis do Senhor, indo consultar uma divindade pagã. Acabe e Jezabel, então, serve aqui de alerta para nós. Quais as influências nossos filhos estão recebendo? Acasias recebeu a influência de Acabe e de Jezabel. A educação que ele recebeu certamente contribuiu para ele ser um idólatra. Ele via os seus pais adorando Baal. Ele viu certamente os seus pais caluniando e perseguindo os profetas. Ele viu os seus pais ameaçando de morte os profetas. O que foi que ele fez? Ele repetiu isso. Ele repetiu a prática dos seus pais. Então, ele teve um mau exemplo em casa. Hoje nós estamos vivendo uma era de educação deficiente, especialmente a educação cristã. Que tipo de educação cristã nós temos dado aos nossos filhos? Aqui você faça uma aplicação, faça um comentário sobre a educação cristã deficiente e a educação de uma forma geral. Você tem levado os seus filhos à escola dominical? Tem ensinado a palavra de Deus em casa, no ambiente doméstico? Tem ensinado bons hábitos, bons costumes? Então, aqui cabe um comentário acerca disto, né? É claro que aqui entra também um comentário sobre os extremos. Existem às vezes pais controladores, restritivos, hostis, agressivos, ou às vezes também o contrário, permissivo, negligente, indiferente, né? Isso gera crianças então que não sabem expressar as consequências, expressar suas raivas, expressar suas ansiedades. Isso tem consequências espirituais e consequências psicológicas também. Algumas crianças que se tornam depressivas, autodestrutivas, suicidas, passivas, introvertidas, tímidas, desenvolvendo hábitos nervosos, muitas vezes tem a ver então com estas questões. Às vezes algumas têm até pesadelos e sintomas psicossomáticos. Então, a educação, a influência que recebe em casa. Aqui você deve ter cuidado, porque sempre que entra nesses assuntos práticos na sala da escola dominical, às vezes, então, muitos vão falar e toma o tempo de focar em outros assuntos. Então, esteja atento a essa questão do tempo.
mas comente sobre a questão da educação paterna nos filhos, a influência da educação dos pais nos filhos. Em segundo lugar, Elias desafia a adoração a Baal. Elias, ele intervém de uma forma muito especial, então, neste momento. O ferimento de Acasias foi grave, ele cai do palácio. A medicina na época era uma medicina precária. O que foi que Acasias fez? Acasias, então, resolve consultar o deus Baal-zebub através do seu súdito. Ele vira as costas para Deus, ele não reconhece Deus e ele então manda consultar Baal-zebub. Interessante isso, como ele manda consultar uma divindade, né, lá na região da Filístia. O deus Baal-zebub certamente tinha uma atração para Acasias e ele então, contrariando a lei do Senhor, manda então consultar lá nessa cidade, né, na cidade de Ecrom. Ele manda então consultar Baal-zebub. Os mensageiros então são enviados, eles já estavam indo para Ecrom para consultar Baal-zebub. Foi quando então Deus falou com Elias para que os encontrasse. Isso está em 2 Reis, no capítulo de número 1. Versículo 3, mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. Deus então falou com Elias. Elias então vai ao encontro desses mensageiros e faz então uma pergunta para eles: porventura não há Deus em Israel para vocês irem consultar Baal-zebub, o Deus de Ecrom? E é neste momento que o profeta Elias traz um oráculo. Por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Era o castigo então do Senhor contra Acasias por ele consultar, ir consultar um falso Deus em vez do verdadeiro Deus. Bem, e o texto então relata, então, neste momento, os mensageiros foram interpelados, pelo profeta Elias. Elias subiu a um monte, diz o texto. Os mensageiros então voltaram para o rei e Elias então subiu um monte, ficou ali esperando o desfecho da situação. O profeta Elias ficou esperando que o chamassem. Elias ficou calmo, ele entregou a mensagem, o oráculo, e ele ficou calmo, ele confiava em Deus, ele confiava então na sua palavra, ele cria que o que Deus disse então iria se cumprir. Uma coisa que nós observamos aqui é o profeta Elias tendo o ministério dele muito ligado aos montes, Monte Carmelo, Horebe, enfim, o profeta Elias atuou nos montes. A gente observa isso no texto. Bem, o texto então nos diz que Acabe e Jezabel, ele já tinham tratado Elias com desdém, O profeta Elias tinha confrontado eles numa situação anterior, nós já vimos na aula anterior, e o profeta Elias confrontou eles cara a cara. Mas agora com Acasias ele mandou um recado. Os mensageiros então voltaram com a mensagem para Acasias e relataram o que tinha acontecido. Veja como que os súditos, os mensageiros de Acasias puderam desobedecer o mandato do rei. Eles não foram até Ecrom. Quando eles foram confrontados pelo profeta Elias e o profeta Elias entregou a mensagem, eles retornaram para transmitir ao rei. Eles reconheceram então uma autoridade superior, uma autoridade divina, no profeta Elias. Então, a corajosa intervenção de Elias. A resposta de Elias aos soldados, o ponto 2 comenta acerca disso, quando então o profeta Elias confronta os mensageiros, eles então levam a notícia para Acasias. Quando o rei ficou sabendo então da profecia de Elias,
ele enviou um oficial com 50 soldados em ocasiões diferentes. Isso está no 2 Reis, capítulo 1, a partir do versículo 9. O profeta Elias então sobe no monte. Acasias manda então grupos de soldados, um pelotão de soldados, para ir até onde o profeta Elias estava. Esse pelotão de soldados, né, de 50 soldados, foram então até onde o profeta Elias estava, e os 2 primeiros capitães então, o profeta Elias não desceu, eles chegaram, dizendo: homem de Deus, o rei diz: desce. E o profeta Elias disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti os teus 50. Na mesma hora desceu fogo do céu e os consumiu. O rei mandou enviar um outro pelotão de 50 soldados. Quando chegou lá, eles disseram: homem de Deus. Veja essa expressão, homem de Deus. A expressão homem de Deus no Antigo Testamento era um título técnico para o homem que falava em nome de Deus. Ela aparece em 1 Reis 12, 22 e aparece no Novo Testamento, 1 Timóteo 6, 11. Paulo usou a expressão homem de Deus para Timóteo. Então, homem de Deus, esse termo técnico se referia ao homem que falava em nome de Deus. O profeta Elias então pediu neste momento que descesse fogo do céu. Essa era a prova de que Elias era um profeta do Senhor e que merecia ser respeitado. Além disso, também era uma indicação de Elias era como Moisés, confirmado como profeta do Senhor. Então, o ato de descer fogo do céu comprovava então a veracidade da palavra do profeta Elias. É nesse momento, então, a gente observa aí como que o Elias, foi marcado por um ministério de fogo. O comentarista comenta isso no ponto 3, um ministério de fogo. O fogo esteve muito associado ao profeta Elias, Ele enviou fogo do céu no Monte Carmelo com os profetas de Baal. Houve fogo também no Monte Horebe quando o Senhor visitou o profeta, e também por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e os seus capitães. Então há uma associação do profeta Elias com as manifestações de fogo, por isso a expressão ministério de fogo. Em terceiro lugar, a doença de Acasias e a sua morte. O comentarista comenta aí sobre aquele momento da morte do rei Acasias. Quando então há o segundo confronto, que desce fogo do céu e mata os 50, o rei Acasias manda mais um pelotão, mandou pela 3ª vez, e agora eles chegaram se humilhando, suplicando, disse: homem de Deus, seja-te, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 dos teus servos. Pois fogo do céu já desceu e matou os outros, mas agora seja preciosa a minha vida diante dos teus olhos. Foi quando o texto diz que o anjo do Senhor disse para Elias descer e não temer. Elias então desceu e foi até ao rei. 2 Reis, capítulo 1, versículo 16, nós temos nesse momento a sentença do profeta Elias. Assim diz o Senhor: por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Aqui nós temos então a sentença do profeta Elias. E o texto diz em 2 Reis, capítulo 1, versículo 17: assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão, seu irmão, começou a reinar. Houve então a sentença de Elias, e a sentença então se cumpriu. O comentarista da nossa lição, ele comenta aí sobre a coragem de Elias, as qualidades de Elias. Quais são as qualidades de Elias que nós podemos destacar? Nós podemos destacar a intimidade que ele tinha com Deus, era um homem que tinha comunhão com Deus. Nós vemos também o zelo dele, ele era extremamente zeloso em relação ao nome do Senhor, a adoração ao Senhor. Ele condenava a idolatria e promovia a adoração ao verdadeiro Deus.
e vemos também a clareza dele, a fidelidade e, acima de tudo, nós vemos a coragem do profeta Elias em confrontar os reis, tanto Acabe quanto Jezabel e quanto Acasias. Ele tinha uma coragem, uma firmeza muito grande, uma consciência da sua vocação e da sua função ali naquele reinado, que era promover o culto verdadeiro a Jeová e erradicar a idolatria e o culto a Baal. São qualidades em Elias que nós podemos então destacar, que você possa realçar essas qualidades. Você pode inclusive comentar um pouco aqui sobre essas qualidades, especialmente a coragem. Abra um comentário sobre a coragem, a fidelidade, a comunhão, se são qualidades de um homem de Deus. Veja que Elias foi chamado de homem de Deus. Você pode perguntar, inclusive, quantos podem ser chamados verdadeiramente de homens de Deus nos dias atuais, no ministério? Eles têm comunhão com Deus? Eles são fiéis à vocação? Eles têm a coragem do profeta Elias? Enfim, abra uma pequena discussão, se possível, dentro dessa questão homem de Deus e das qualidades do profeta Elias. Finalmente, concluindo, nós podemos afirmar que o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria, pela infidelidade. Ele era idólatra e infiel, mas Elias então foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias. Então esta foi a nossa lição, a lição então de número 5, o reinado de Acasias. Você pode aqui também abrir uma discussão sobre o papel profético da igreja. O profeta Elias exerceu uma função profética naquele período da nação de Israel. A igreja está cumprindo a sua função profética nos dias atuais? A igreja tem qualidades, ela tem os elementos necessários para exercer a sua voz profética em nossa nação? A igreja exerce a voz profética nas instâncias de governo, ou a voz profética da igreja tem se tornado rouca por causa dos escândalos que têm acontecido nos últimos anos, especialmente envolvendo os chamados deputados evangélicos, enfim. A igreja tem exercido a sua voz profética porque a voz profética da igreja tem se tornado cada vez mais rouca e comprometida. Seria porque alguns dos chamados profetas têm os seus nomes arrolados nas folhas de pagamento do Estado? Você pode abrir uma discussão também sobre isso. O reinado de Acasias. Então a nossa lição de hoje destacou a idolatria e a infidelidade de Acasias, nós assinalamos a coragem do profeta Elias e mostramos também as consequências do ato de Acasias. Todos os nossos atos, eles têm consequências. Os atos de idolatria de Acasias tiveram consequências. Seu reinado foi curto, ele morreu conforme o profeta tinha falado, veio as consequências, não buscou ao Senhor e assim o seu reinado foi relativamente curto e marcado pela sentença, o juízo punitivo de Deus. Que Deus, portanto, o abençoe, caro professor de escola dominical. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe também esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp da igreja e que você também seja um instrumento de Deus nesse próximo domingo para ministrar esta lição da escola dominical. Que você possa refletir também na sua vida como homem de Deus. Que Deus o abençoe. Nós agradecemos você que tem nos acompanhado, você que tem compartilhado, tem nos ajudado a levar a palavra de Deus. E a nossa oração a Deus é que Deus levante muitos homens de Deus, como aconteceu, como levantou o profeta Elias naquele momento histórico. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima lição.